Oi, meninos, boa tarde. Boa tarde. Desculpem a demora, meu computador ele começou a reiniciar tudinho na hora que começar a aula, sabe? Quando aquelas atualizações automáticas, aí começou e aí ficava lá não sei quantos por cento, e não carregava, eu tive que encerrar para conseguir começar a aula. Ainda bem que foi rapidão. Sem problema. Fazer chamada lá, né? Pode colocar seu nome no chat, que aí esse chat fica salvo. Pessoal, então não vou demorar não, já vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente não perder tempo. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Hoje a gente vai se ver agora e depois, né, moçada? Sim. Haja paciência com a professora, hein? Eita, compartilhei errado, peraí. Vocês estão vendo minha tela aí? De PowerPoint ou não? Não. Não? Peraí, então. Agora foi, né? Sim. Ah, beleza. Pessoal, eu preciso, então, que vocês tenham em mãos aí o livro 2 de vocês, para a gente hoje resolver alguns exercícios, beleza? Ih, vou ter que compartilhar. Seria aqueles que a senhora tinha passado, professor? Professora! Oi. Na verdade, eu não tinha pode passado falar. exercício. Pode falar, Andrew. Não, é exatamente isso que o Cássio, eu acho que ia falar. A senhora colocou uma atividade lá de hoje, dia 19, que tinha que preencher, tal lá, entendeu? Eu resolvi não fazer nada, porque eu não entendi. Porque é para fazer depois da aula, tá bom? Ah, não, então, eu vou explicar. Eu vi que o Cássio e mais uma pessoa foi. Eles já fizeram lá o Padlet, mas eu vou ensinar, tá bom? Professor, meninos, vamos lá. Oi, Davi. A gente vai ter essa segunda aula? No último horário, o 8º/5 volta comigo, né? Sim, no caso, o professor falou ontem que a partir do dia 18 não ia precisar marcar presença. A senhora está falando com isso também? Pois é, todo mundo, na verdade, é porque está tendo muita gente com dificuldade de acessar a plataforma e colocar a lista de presença, tá? Sim. Então, não precisa, mas se quiser deixar registrado no chat, é um documento. Não custa nada, só colocar o nome e a série, né? Tá bom. Pessoal, mas enfim, então, pode falar, pode continuar. Não vai precisar mais colocar presença lá, tá? Mas se quiser colocar, é uma forma de você provar que você estava aí. Entendeu? Se fosse eu, assinaria. Professora, mas teve realmente tarefa. Cássio, essa tarefa que você olhou lá na ementa, não é? Sim, foi, né? Pois é, essa tarefa é para ser feita hoje, depois da aula. Mas você já fez. Né? Eu percebi que você colocou lá um textão. Depois, qualquer coisa, você reformula, se você achar que deve. Tá? Então, eu vou aqui começar a aula e aí depois eu explico o que é, então. Gente, hoje nossa aula, então, é de resolução de exercícios, porém, a gente vai fazer aí um lembrete de tudo aquilo que a gente já falou. Uma das formas da gente aprender, pessoal, é através da translação. O que é translação? É repetição, tá? Então, a gente vai repetir sim. Então, revisando aí, ó. Por que não foi? Deixa eu ver. O corpo humano. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o responsável pela respiração.
Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. Bom, então, resumão aí sobre o sistema respiratório, né? Agora, meninos, vamos começar, então, a resolução de exercícios. Tá lá na página 12 de vocês, confirma? É isso mesmo? Página 12. Todo mundo com o livro aberto? Sim. Ninguém abriu. A gente não vai resolver todos, tá? A gente vai resolver alguns. Ah, professora, mas eu quero fazer todos. Pode fazer. É o 1 ou 2, professora? Livro 2. Você não pode fazer a menos, a mais é livre, tá? É igual, por exemplo, você quer ser lutador de jiu-jitsu profissional, sei lá. Você tem que aprender a lutar. Quanto mais você treinar, melhor você tem, maior sua chance de ser vencedor, né? Então, mesma coisa com as disciplinas. Pessoal, então, de acordo aí com o que a gente já estudou, né? Ordene a sequência da passagem do ar pelo sistema respiratório. Então, aqui tá tudo bagunçado, né? Laringe, cavidades nasais, faringe, esôfago, brônquios, alvéolos, traqueia, bronquíolos. Qual dessas estruturas é comum ao sistema respiratório e ao digestório? Então, são duas coisas que tem que fazer. Ordenar e depois dizer qual que é o órgão que é comum para respiratório e digestório. Professora, mas é a letra número 1? Ou letra número 1? E a questão... Acabei de falar, Andrew, você pode fazer. Eu escolhi alguns para resolver com vocês, tá? Ah, sim. Então, bora lá, vou dar um tempinho para vocês. Contar uns minutinhos aqui no meu cronômetro. Professora, foi até bom a senhora falar que eu não tinha prestado atenção, eu tinha fazido só a de baixo, eu só falei qual que eram as estruturas, eu não ordenei. Tá, então eu ordeno aí. Para quem esqueceu, vai a colinha. Ô, professor, não vale isso não. Oxi. Vai. Mas É para ajudar, é cola. E Colar no professora, exercício tem um cola. desenho, né, que pode ajudar. É para isso, é para ajudar. Conforme vocês vão terminando, dá um joinha aí para eu saber. Oi. Se não cabe a resposta na apostila, pode fazer a resposta no caderno? Não dá para colocar... Pode, né? Você pode fazer no caderno, mas não esquece de colocar qual página que é e o número. Ou então você faz mais uma linhazinha embaixo, com lápis. Chama ela aqui também. E aí, deu, né, moçada?
minutinho, só falta mais um pouco aqui. Tá. Professora, faltou a glote, né? A epiglote. É porque aí ele não tá pedindo, né? Aqui, ó, ele pediu para ordenar só o que tá aqui. Tá. Ok. Professora, eu tô muito burro ou o esôfago faz parte? Eu também vi, o esôfago não tem, não. Então, É verdade. eu também tô Olhando procurando aqui, aqui. professora. Eu falei, ué, Tá, esôfago? Tá Você acha- errado. Sabia que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V da apostila e eu não percebi esse esôfago aqui? Esôfago não tem no sistema respiratório, pode riscar. Não, até porque eu vi, é porque dá Bom pra que vocês ver. estão bom na fita, tá assistindo até o erro? Então eu já terminei, professora. Ótimo. Vamos lá, galera. Ver então qual que seria a resposta. Então, pegando a sequência aí da entrada do ar, né? A gente teria, opa, deixa eu só arrastar. Na sequência, cavidades nasais. Ó, tanto é que na resposta, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V na pergunta e na resposta. Na resposta, eles não colocaram. Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Né? O alvéolo seria a rua sem saída aí do ar. E qual órgão que é comum para os dois? É a faringe, que é aqui a garganta, né? É onde a gente de vez em quando engasga, onde a gente... Não seria, não, professora? A laringe não, a laringe já é só do sistema respiratório. Laringe é mais aqui embaixo, onde a gente fala, ó. Tá? Então, a faringe, que é a nossa, vulgarmente a gente chama de garganta, ela é comum para o digestório e para o respiratório. Porque a gente come e passa pela garganta, né? E o ar também tem que passar por ali. Bom, pergunta número 3. O espirro é uma defesa do organismo? Olha aí o GIF. Posso falar, professora? Justifique sua resposta. Eu quero que você primeiro escreva, Cássio, depois eu deixo você falar. Espero o pessoal elaborar, senão eles pegam a resposta de você. Que nojo, hein, professora? Pois é. Agora a gente tem essa noção. Até 4 meses atrás, o povo espirrava do nosso lado, a gente só falava saúde. Essa é uma câmera, aquelas câmeras que pegam com riqueza de detalhes, super câmera, sabe? Aí eles põem câmera lenta, né, pá? A gente é extremamente lenta, né? Ela é capaz de captar coisas que o olho humano sozinho não consegue. E aí, podemos? Eu quero ouvir vocês agora. Pode começar, Cássio. Eu coloquei assim, professora. Só mais um minutinho, professora. Pode falar ou espera? Então, espera um minutinho, Cássio.
Agora a gente precisa ir, senão não dá tempo. Pronto, professor. Vai lá, Cássio, pode ler a sua resposta. O que Eu você coloquei elaborou? assim, se ele é uma defesa, o espirro é uma defesa do organismo? Sim. Aí justificando a resposta. Porque eliminam micro-organismos e impurezas do ar que penetram pelo nariz. Perfeito. Alguém mais quer ler? Coloquei a mesma coisa. Professora? Mesma coisa, exatamente. É porque tá na página, professor. Não, parecido, mas... Deixa eu falar o Mesmo meu? sentido. Pode. Posso falar? Sim. A minha tá escrito exatamente assim. Quando um corpo entra na nossa cavidade nasal, meio que o nosso corpo sente que tem algo de estranho, entendeu? Eu tô falando com as minhas palavras, mas minha questão tá nesse sentido. Sente que tem alguma coisa errada. E o único jeito dele fazer isso é lançando um jato de ar, pode ir até 140 km. Nossa, para com isso, vou parar com isso. Mas é isso mesmo, professor. Quando a gente coloca um dado, Andrew, é importante a gente checar. Você até pode colocar a velocidade do espirro. Eu acho que é em torno de 140 km por hora mesmo. Não, mas é isso mesmo. Eu já ouvi falar. Mas aí você consultou? Ah, então tá. É isso que eu ia falar. A gente não pode colocar o que a gente acha. Não, com certeza, com certeza. Tem alguém com a mão levantada. Se quiser falar, pode falar. Desculpa, gente, eu silenciei aqui. Maria Júlia, pode ser? Sim, porque ele está expulsando alguma partícula de um corpo estranho que esteja atrapalhando no sistema respiratório. De novo, eu silenciei aqui. Pessoal, então sim, porque ele ajuda a eliminar partículas que poderiam conter micro-organismos. Então, antes do, por exemplo, o Covid, vamos pegar o Covid aí que está na moda. Antes dele conseguir entrar na minha célula, né, lá no meu sistema respiratório, no meu sistema total, no meu corpo, no meu organismo, primeiro ele tem que passar pelo meu sistema respiratório. Então, uma das formas de eu eliminar é espirrando, certo? Então, a primeira barreira de defesa da gente é a cavidade nasal. Por isso que tem pelo. Eu tenho pelinho no nariz, é justamente para segurar essas partículas de sujeira, né? Esses micro-organismos, pólen, impedir que eles adentrem o meu organismo, certo? Professora, Oi, Davi. os médicos falam que o Covid-19, ele fica na narina, depois que ele vai fazer o processo de descer para o pulmão, correto? Tipo, Correto. se eu beber água, a água ajuda a fazer esse processo dele descer? Eu não sou médica, mas vou falar assim, dentro da biologia, o que eu entendo. Qualquer micro-organismo, qualquer poeira, qualquer pólen, o fato de você estar tomando água o tempo todo ajuda você a fazer esse micro-organismo descer para o sistema digestivo. Então, vamos supor, respirei o Covid agora. Aí ele está aqui parado, né? Ele está aqui primeiro na minha faringe, parou aqui na garganta. Ou, né? Entrou aqui na minha fossa nasal, parou aqui na garganta. A garganta, que é a faringe, não é o órgão comum ao digestório e respiratório? Quando eu bebo água, eu forço a descida desse micro-organismo para o meu sistema digestivo. E quando ele chegar no meu estômago, ele vai se ferrar, porque ele vai encontrar um monte de ácido que vai deteriorar ele. Sim. Certo? Então, beber água é sempre bom, tá? Sempre tem que beber mesmo. Pessoal, agora descendo um pouquinho aí, a produção da voz, fonação, ocorre por causa da vibração das pregas vocais. Em que parte do sistema respiratório elas estão localizadas? Onde estão as pregas vocais? Quem chuta essa? Laringe. Perfeito, Cássio. A resposta é laringe, tá? E para vocês terem conhecimento de como a laringe funciona, tem um videozinho aqui. A voz do cara é meio enjoada, mas a animação é boa. Então, vamos lá.
fonação ou a emissão de voz não é nem a única nem a principal função da laringe. A função principal da laringe é a de facilitar a respiração, uma vez que protege os pulmões da entrada de corpos estranhos. A laringe é formada por cartilagens, articulações e músculos que dão suporte para uma cavidade situada em seu interior. A cavidade tem 2 pares de pregas, uma frente à outra, as pregas superiores e as pregas inferiores, de cor branca nacarada. Quando as pregas se juntam, interrompem a passagem de ar. Quando se separam, permitem a passagem do ar e, portanto, a respiração. Apenas as pregas inferiores participam na produção da voz ou fonação. Daí o seu nome de pregas ou cordas vocais verdadeiras. As pregas vibram quando se conservam próximas enquanto se expulsa o ar, de modo semelhante a uma bandeira ao vento, produzindo desta forma a voz. No falar ou no cantar, entretanto, não é apenas a laringe que intervém, mas como em um instrumento musical de sopro, participam 3 partes: a fonte produtora de corrente de ar, os pulmões, a estrutura que a transforma em sons com diferentes tons, a laringe, e o tubo que os modifica e amplia antes que sejam ouvidos como palavras ou canções, a faringe, a boca e o nariz. Meninos, então apesar da voz enjoada do cara, deu para perceber como que a nossa voz é produzida? Sim, professora. Professora, uma dúvida. Vocês viram Quando aquela... a gente... Pode perguntar, Yane. Vou tentar colocar só na imagem aqui. Tá, Pode falar. professora, quando a gente tá com a garganta inflamada ou gripada, ataca a laringe, certo? Ela fica inflamada. Pode sim, tá? É o que eu falei na aula passada. A infecção respiratória, ela muda o nome de acordo com o órgão que ela tá. Então, por exemplo, se eu tô com uma infecção, né, umas bactérias morando nessa região, sinusite. Se as bactérias estão morando nessa região, faringite. Se tá nessa região, laringite. Se tá aqui no peito, aquela tosse que dói, bronquite, tá? E se tá aqui nos pulmões, asma. Então, é tudo a mesma coisa. Então, a pessoa que tem tendência a ter sinusite, como eu sou também asmática. Então, quer dizer assim, geralmente os micro-organismos, eles entram no meu corpo e conseguem fazer um estrago bom. Por isso que eu sou grupo de risco aí no Covid. Então, quem tem bronquite direto, também entra nesse grupo de risco aí, porque significa que seu organismo, facilmente, ele é atacado. Então, a laringite, ela vai deixar a gente com a voz rouca, quando a gente perde a voz, certo? Ou fica com ela bem grave. Esse branco aí que vocês estão vendo é a laringe, né? São as cordas vocais. Tá a laringe em volta e esse branquinho é a corda vocal. Conforme o ar passa, ela vibra e emite um som. Igual quando a gente toca uma flauta, por exemplo, né? Você pensar a flauta, aquela flauta doce mesmo, que todo mundo já teve um dia na vida. Você tem lá os buraquinhos, que é como se fosse aqui esse buraco, e aí conforme a gente põe o dedo, ela muda o som, não é? Aqui, na verdade, não vai colocar o dedo, mas esse branquinho que é cartilaginoso, né, que são as cordas vocais, elas fecham e aí a gente emite a nossa voz. E cada um tem um tom de acordo com a sua genética. Muito bacana, né? Professora, no caso, a pessoa que ela gripa muito fácil, a voz dela pode estar mudando por causa da gripe ou não? Pode sim. Toda gripe vai ter uma modificação. Primeiro porque entope o nariz, você já fica com o nariz meio entupido, fica assim, né? Uhum. E aí todo o sistema respiratório vai ser tomado por aquele micro-organismo e aí com certeza vai ter aí uma diferencinha na voz. Sim. Certo? É o terror dos cantores. Ficar gripado. Próxima questão aí, meninos. Tem uma porta batendo aqui em casa. Eu vou pedir para minha filha fechar. Eu tô tentando falar para ela, mas peraí só um minutinho.
Toda hora a porta batendo. Na questão 7 agora. Explique o que ocorre com o oxigênio e o gás carbônico quando o sangue chega aos tecidos do corpo. Nossa, e essa daí é mais complicada, hein? Vou dar um tempinho para vocês procurarem no Google ou no próprio livro. Vou contar aqui. Eu consegui achar no livro, depois eu posso responder, né? Depois você dar um tempinho. Beleza, Cássio. A senhora não pulou a 5, não? Pulei. Eu não estou resolvendo todas, tá? Quem está falando? Porque seu nome não está o seu nome certo. Hein, professora? É o Gabriel, professora. Ah, então tá, Gabriel. Hein, Ô, professora? professora, mas também tem outra coisa. Essa aí não é a 7, não. Essa é a 6. É Sete? 6? É a 7? Olha direitinho, porque eu copiei, Não, eu dei é a Ctrl C, sete. Ctrl V. É Ah, não, é 7. porque parece, é porque parece. Então, beleza. Vai lá, um tempinho para vocês resolverem. Vou ficar calada aqui. Professora, eu lembrei da aula da aula passada que a senhora estava explicando, que quando o gás carbônico ele entra no organismo, ele chega de uma cor que ele está fraco, e quando ele vai muda de cor é porque ele vai passar o oxigênio para o corpo inteiro, correto? Ou está errado? Ó, aquela ilustração, né, é uma ilustração. Então, na verdade, os gases, eles não têm cor, assim, eu não consigo... Quer dizer, a gente não consegue, a olho nu, por exemplo, olhar aqui no ar e definir o que é oxigênio, o que é gás carbônico. Então, essa Sim. alteração na cor é só para ilustrar. Uhum. Aí, qual que é a sua dúvida, Davi? Não, era só tipo para saber se é essa a resposta ou não, porque eu lembrei que quando o gás ele entra no corpo, ele entra de um jeito, e quando ele passa pela aquela parte que eu esqueci o nome, ele vira o oxigênio e leva para o corpo inteiro. Ó, Fala os a alvéolos? gente, Sim, eu isso. acho que ele está falando dos alvéolos. A gente respira oxigênio, né? A gente pega o oxigênio, certo? Aí chegou lá na rua sem saída, que são os alvéolos. Acabou, fim de linha. Ele não vai simplesmente voltar. Ele vai passar para o sangue. Aí, quando ele passa para o sangue, ele vai passar para o sangue levar o oxigênio para o meu corpo inteiro, né? Até a ponta dos meus dedos aqui. Então, o sangue vai chegar nos tecidos, né? Em todo o meu corpo. E aí, explique o que acontece com o oxigênio quando ele chega aqui, por exemplo, nessa célula do meu dedo. É isso que eu quero saber. Entendi. Não faço a menor ideia. Opa, pera. O microfone tava ligado. Ah, não, pera. Foi por querer. Professora, ele tá na parte... tem como pesquisar no livro. Página 7. Tem. Na página 7. Professora, a forma é o oxihemoglobina? Tem que Forma. resumir, Gabriel. Tem que resumir. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou usar meu quadro branco, que agora eu tenho um quadro branco aqui em casa, olha que lindo.
moçada? Estão me ouvindo, né? Sim. Pessoal? Sim. Tá, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou começar minha explicação aqui pelo quadro branco mesmo. Eu tentei achar uma imagem para mostrar essa parte, mas não achei, por isso que eu resolvi usar o quadro. Então, esse aqui é o alvéolo, certo? Esse é o alvéolo, é o fim da linha. Eu respirei, chegou oxigênio aqui, tá? O oxigênio, ele tá passando para dentro dos meus vasos sanguíneos. E aí, esse oxigênio, ele vai chegar em todo o meu corpo, por exemplo, aqui na minha mão. Quando chega o oxigênio aqui, o que que acontece? Essa é a resposta. Quem quer falar? Eu fiz um resumo. Vai lá, Carlos. Pode falar. Eu coloquei assim, o sangue rico em oxigênio torna-se sangue pobre em oxigênio. Vou botar o meu. Isso. Tá certo, Carlos. É porque eu resumo, eu não fiz. Professora, Mas tá certo. Andrew, pode falar. pode falar? É tipo exatamente isso. Acontece, né, a troca de gás nos alvéolos. Ele se forma esse negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Oxihemoglobina. É isso? É isso. Isso. Certo. Ele chega no tecido e essa oximoglobina, ela perde o oxigênio, entendeu? E entra na célula o oxigênio que estava dentro dessa negócio. Como é que é o nome disso? É célula? É o quê? Essa É um gás. oximoglobina. Essa é uma molécula. Molécula, entendeu? É uma Então, combinação. sai o oxigênio da molécula e vai para dentro da célula. Isso. Exatamente. E o gás carbônico vai... O gás carbônico eu me perdi. E o gás carbônico vai embora. Vai embora. Entendeu? Exatamente. Então, na verdade, Eu acho que é quando... É isso, tá certo, Andrew. Quando, então, o oxigênio chega aqui na minha mão, ele chegou através da carona que ele pegou aqui com essa célula minha do sangue, a hemácia. É ruim que fica ao contrário aí para vocês, né? A hemácia, ela também pode ser chamada de glóbulo vermelho, tá? Então, dois nomes diferentes para a mesma célula. Conforme a luminosidade vem da janela, altera aí a cor. Então, hemácia e glóbulo vermelho, mesma coisa. Então, aqui está a minha hemácia, né? Aí o oxigênio pegou uma caroninha aqui dentro e forma essa molécula com nome esquisito, oxihemoglobina. Chegou aqui a minha carona, eu não vou ficar no Uber para sempre, eu vou descer. Então, o oxigênio desce aqui na minha mão. E quem que vai pegar a carona de volta com essa hemoglobina, que é uma molécula? O gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele vai fazer o caminho inverso, vai voltar e vai sair aqui pelo meu alvéolo. Então, esse processo, né, que é o processo de pegar oxigênio, soltar gás carbônico, é muito rápido, né? A gente faz o tempo todo, desde que corta o cordão umbilical, e isso só acontece porque tem a ajuda da hemácia, que leva e traz os gases, certo? Então, a resposta ficaria assim, ó, para quem não conseguiu elaborar. Nos tecidos, os glóbulos vermelhos perdem o oxigênio que sai do sangue e entra nas células, né? E como as células produzem gás carbônico, esse gás sai da célula e passa para o sangue. Essa aqui é a questão que eu considero mais complexa dessa aula de hoje. Quem não entendeu, pode perguntar agora. Professora, o que acontece com o gás carbônico? É por causa que eu tive que dar uma saidinha ali, e a senhora deve ter falado no ouvido. Ele vai sair pelo nosso processo de expiração, quando a gente faz assim. Então, todas as células produzindo gás carbônico o tempo todo. Eu não posso ficar segurando esse gás dentro de mim. Então, eu ponho para fora o tempo todo. Certo? Esse processo de troca gasosa é a hematose, lembra? Pessoal, tem alguém anotando a resposta ou posso passar? Faltam só 2 minutos.
Só um minutinho, professor. Tem como você dar um print da tela? Dá print, professora? Dá um print aí para vocês guardarem a resposta. Depois vocês colam lá no Word. Beleza? Vamos lá. Pessoal, agora a questão 10 aí. A nossa aula vai até que hora? 2h45? Provavelmente, então, eu acho. Rapidão. Observe a figura a seguir e identifique as estruturas do sistema respiratório indicada pelos números. Então, o número 1 aí, a gente tem laringe, 2, traqueia, 3, os brônquios, 4, bronquíolos, 5, pulmões, 6, o músculo diafragma, né? E o 7 é o alvéolo pulmonar. Aí, na questão A, está perguntando onde ocorre a hematose? Acabamos de falar, ela acontece, né, nos alvéolos pulmonares. Querem tirar um print também dessa tela ou não deu tempo de colar o outro? Peraí, professora. Esperando. Prontinho? Posso passar? Aí, ó, isso daí que é aula de verdade, entendeu? Fazendo os exercícios com os alunos, explicando, slide, quadro, tudo. Nossa, tô chateado quando o professor simplesmente só passa as tarefas e joga as tarefas pra gente fazer. Tinha que ser desse jeitinho aí, ó. Melhor professor. Obrigada, Andrew. Obrigada, Andrew. Você também A é um Sara dos meus vai melhores ficar alunos. triste de escutar isso depois, hein? Hein, professora? Não, ninguém tá Qual foi a parte criticando que a senhora ninguém, fez? tá só elogiando. Não, sim, eu tô falando assim, se a Sara ficar sabendo disso, ela vai ficar triste. Hein, Não, Não, professora? mas a Sara também é uma professora boa. Ela passava os slides, as Pronto. Hein, tarefinhas, professora? entendeu? Tudo. Viu? Eu não tava aqui. minha Oi, internet peraí, deixa eu caiu. ouvir a dúvida aqui. Qual foi as partes que a senhora terminou de corrigir? Minha internet caiu Qual um a pouco. página? Nós estamos na sequência aí no exercício número 10. Se você quiser tirar um print da tela, Cássio, que eu tô passando agora essa página, porque vai encerrar a aula e eu quero Já explicar a tirei, tarefa de já tirei casa. já. Consegui tirar. Beleza. Então, vou passar para frente. Pessoal, aí só para finalizar, qual estrutura faz o ar entrar no nos pulmões e sair deles? Como é que a gente consegue fazer isso aqui, ó? Diafragma? Aí, Laringe. diafragma, que é o músculo principal da respiração, e os músculos que estão aqui nas costas, que são os intercostais. Lembra que eu falei que quando a gente trava a coluna, a gente tem dificuldade de respirar? Porque para fazer isso aqui, ó, eu dependo da minha coluna, tá? E dos músculos que estão lá no meinho dela. Professora, então é por isso que quando alguma pessoa está fazendo exercício, tipo alongamento, dobrando a coluna, ela tem dificuldade para respirar? Justamente. Né? Não é muito natural. Às vezes o professor tem que falar, respira, respira. Pessoal, Volta na soltei. 8 e na 9, rapidão, só pra mim. Pra você tirar um print? Volta, eu vou terminar aqui a aula e volto para você, Cássio. C. Qual é a estrutura responsável pela produção da voz? A gente já tinha visto antes. Laringe, né, e pregas vocais. Pessoal, a tarefa de casa, ela é muito tranquila. É um Padlet. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo. Ele é um mural coletivo. Então, para acessar o mural coletivo, vocês têm que pegar esse link aqui, tá? Lá na plataforma, se você for na Ementa, tem esse link. Então, é só clicar em cima que vai abrir nosso mural. Tá? 2 pessoas já colocaram o que é para preencher lá, vocês vão ver. E para a aula que vem, nós vamos fazer um protótipo de sistema respiratório, é bem prático mesmo. Então, eu preciso que vocês peguem esses materiais, tá? Para a gente fazer junto, é como se fosse a aula lá do Espaço da Ciência.
Também está lá na ementa esses materiais. E para fechar aqui... Eu acho que ele até sai, porque ele tem tipo um furinho assim, né? Ele não sai, ele está aqui, bem aqui, ó, no meu abdômen, Não, tá? eu sei, eu falo assim, Aqui, ó. eu falo, o ar sai, porque ele tem tipo um furo, né? Mas não sai pelo diafragma, porque o sistema respiratório ele só tem aqui essas vias. Tá? Não, Diafragma. pessoal, não respira, não respira. Ele Uhum. vai pela traqueia e tudo. Ele volta pela traqueia também, ou não? Exatamente. É igual eu falei, então- chega no alvéolo, acabou o caminho. É rua sem saída, então tem que voltar. Só que quando volta, não volta o que entrou. Vai voltar o gás carbônico. Quem Pessoal, ajuda esse movimento de Professora, é o uma dúvida. diafragma e o negócio. isso, diafragma. Oi, Yane. Yane? Professora, esses 2 canudos que é para a gente fazer essa atividade, eles precisam ser, como é que fala, mais grosso, mais fino, alguma coisa assim? Boa Não, tanto pergunta, faz. Yane. Ó, se ele for mais grossinho, mais resistente, é melhor, tá? Do que aqueles que é muito fininho, que ele dobra fácil. Se ele dobrar fácil, aí não faz o efeito. Materiais que Pode estão ser falando. aquele sonfonado, professora? Ou não? Pode. Aquele Esse- que tem a dobrinha, pode. Professora, eu não tenho nenhum desse material aqui em casa. Maria Júlia, se você não conseguir até a próxima aula, que é amanhã, sexta, né? Aí você acompanha aqui. É porque é legal fazer, porque é uma prática bem bonitinha, assim, forma um sisteminha respiratório na garrafa PET. Bem bonitinho. Pessoal, então Sabe o que eu vou recadinho fazer nesse final. trem? Desse link? Volta lá, professora, rapidão. Vou voltar. Comece de onde você está, né? Use o que você tiver, seja a lousa dos seus filhos, né? Faça o que você puder, certo? Mas A não gente tem está numa jeito. situação que eu que estou usando a lousa das minhas filhas. A gente está numa situação diferente, mas dá para aprender desse jeito sim. Tá bom? Professora, tem como a senhora me falar qual que é a última da 10? Olha aí, ó. A 10. Obrigado. E aqui, essa daqui, né, Cássio? 8, seria 8. Ah, 8 eu não resolvi com vocês. Ah, Obrigado, professora. eu já fui direto para 10, né? Eu escolhi algumas. Fala, Davi. Aí voltou. Que bom que você voltou. Mais alguma coisa? Eu quero saber pra que tem que preencher naquele trem lá, naquele link que eu nem entendi. Pra lá que você vai entender. É um mural coletivo. Minha filha tá chorando aqui. Acho que ela caiu. É para preencher, tipo assim, Gabriel, você adiciona lá. Entra lá que você vai ver. Respiratório. Tá bom? Então, um beijo, meninos. Vou lá socorrer ela. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Também. Tchau.